Satanás entrar. Qual foi o fim? Jesus, ele aqui está ensinando sobre relacionamento, mas ele está ensinando relacionamento redentor. Jesus demonstra um relacionamento com intenções redentoras, de forma direta, com o sentimento nobre de compaixão. Sabe o que é compaixão? Sofrer com. Virtude de compartilhar o sofrimento do outro. Já sabe o que é relacionamento redentor? Eu acho que você sabe. É quando a pessoa se relaciona com alguém com a intenção de que ele seja redimido, liberto, salvo, regenerado, transformado, um nome escrito no livro da vida. Se relacionar com uma pessoa com a intenção de ganhá-la para Jesus. Quem entendeu, diga amém. Deus está nos convidando essa noite, nessa introdução dessa mensagem, para que nós nos relacionemos com as pessoas com a intenção de ganhá-las para Cristo. E essa intenção é maravilhosa. Bem-aventurado aquele que tem uma pessoa que está perto dele com a intenção de ganhá-la para Jesus. Feliz essa pessoa que tem alguém no trabalho, passeando nas montanhas, sei lá onde for, nas serras. Conversando, conversa vai, conversa vem, cafezinho, um suco, sei lá o quê, água com gás, e você está doidinho para falar assim, vamos para a igreja? Eu estou orando para Jesus salvar você. Bem-aventurado uma pessoa que tem junto dela alguém assim. Você já orou por alguém para Jesus salvar? Você está orando por alguém para investindo oração, pedindo que Deus salve essa pessoa? Irmãos, Jesus, ele se relaciona com várias mulheres. Lucas capítulo 8, 1 a 3. Jesus era como os judeus da sua época e antes da sua época, que desprezavam as mulheres. As mulheres tinham uma eles não gostam muito disso não, mas é fato. Se você ler a história bíblica, havia... e na época de Jesus, aí que as mulheres eram desvalorizadas mesmo. Por exemplo, na época de Jesus Cristo, se alguém visse uma mulher, se uma mulher não assasse um pão bem de um lado, assasse um pão de um lado bem do outro, não assasse o pão legal, ele dizia assim, eu quero me divorciar de você, porque você assou esse pão do lado, desse lado aqui não está bom, me separe, vai-se embora. Isso é o quê? Desvalorização da mulher. A maioria dos homens tem a mulher como objeto. E como fosse produto do domínio dele. Eu não comprei minha esposa. E ela não é minha filha. Ela é minha esposa. Eles achavam que era produto do... Sabe, algumas tribos ainda fazem isso. Quando vai casar, dá um dote ao pai da moça, né? Entre os concumbas, lá na África, dá várias sacas de inhame para poder casar. Pastor, doutor missionário, Lindório, esqueci o primeiro nome dele, me ajuda aí. Jesus, o segundo nome dele é Lindório. Depois daqui, quem sabe eu lembro daqui para o final. Ele é pastor preteriano no estado lá no norte, lá no Amazonas. Ele trabalha entre os concumbas, essa formação é dele. Aí dá um monte de saco de inhame para poder casar. Não é? Então quem sabe aquela pessoa daquela tribo entre os concumbas na África fala assim, agora tu é minha, eu já paguei, agora tu é minha, eu te paguei a teu pai, agora eu sou dono, eu sou dono de tu. Tem que se converter para entender. Às vezes o cara não é da tribo dos concumbas, mas é assim, pensa que a mulher é objeto dele. Ela é a disjuntora, parceira. Nem a sua filha e nem você é dono dela. Recebe!
E tem gente que é assim. Deus construiu para nós uma adjuntora, uma parceira. Eu não podia falar a noite inteira aqui. Por isso que os discípulos, quando Jesus disse que o divórcio só é se tiver adultério, e ainda não foi assim que Deus quis, porque o alvo é perdoar. Aí os discípulos disseram assim: então se for assim, não convém casar. Quem já leu? Mateus 19. Os discípulos estavam acostumados com uma cultura judaica machista, que desprezava a mulher. Jesus falou assim: ó, é assim o beabá, o ABC é assim. Aí eu disse: então não vou convém nem casar, quero ficar solteiro. Jesus ensinou para eles, e o tempo não dá para dizer. Eles estavam acostumados a desvalorizar qualquer coisa, deixava a esposa. Jesus falou assim: vocês estão desvalorizando a mulher. Jesus vinha e se relacionou com as mulheres. Ele se relacionou com mulher pecadora. Ele se relacionou com mulheres ricas, mulheres pobres, mulheres judias, mulheres de outra nação. Lembra daquela mulher sírio-fenícia? De outra nação, chegou, ela clamou, e depois ela falou assim: mulher, grande a tua fé, recebe como tu queres. Oh, glória, era de outra nação. Jesus, ela se relacionava, meus irmãos. Jesus não tinha... misóginos, me ajuda aí. Éder, que não gosta de mulher, é isso mesmo, é? Me ajuda a ser esse nome aí. É isso, é? Bem, se não o Google depois vai me... Parece que tem barreira com... Oi, som. Baixa, tá muito alto. Bateria, foi embora. Tá altíssimo. Baixa, tá muito alto. Misógino? Pronto. Olha que eu estou até estudado, não? Então, Jesus não era misógino, Jesus se relacionou com as mulheres. Sem nenhum ódio, sem nenhum preconceito. Jesus também se relacionou com leprosos. Lucas 17. Irmãos, os leprosos eram pessoas zero à esquerda, à margem da sociedade. Jesus se relacionou com leprosos. E teve um leproso que teve a coragem de chegar perto de Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus é a fonte da compaixão. Os leprosos chegavam à distância. Lá em João Pessoa tem um leprosário. Em João Pessoa não, em Bahia, na cidade vizinha de João Pessoa, de um leprosário dentro da... Olha o nome, era leprosário dentro da mata. Meu avô dizia: olha, meu filho, aí dentro da mata, lá dentro, aqui, atravessa o rio aqui, sai em Bahia. Aqui tem uma casa que eles ficam isolados dentro da mata, ninguém vai lá. Eu era criança, digo: meu avô, fiquei até com medo. Na época de Jesus, era terrivelmente pior. Ele não tinha coragem, meus irmãos, de se aproximar. Carlinhos, já que tu cantou sobre compaixão, aí quando eles ouviram falar de Jesus, que tem um homem maravilhoso, andando na Judéia, Galileia, Pérea, Jerusalém, olha, leproso, e fiquei sabendo que ele fala tão maravilhoso. E ele conversa com mulheres. Ele não é como aqueles judeus. Os discípulos, quando viram Jesus conversando com a mulher samaritana, eles se acharam esquisito, porque ele está falando com uma mulher, e ele era mestre, e o mestre falava com o mestre não, os judeus não falavam com o samaritano. E se fosse um mestre da lei, aí que passava a distância de uma mulher samaritana. E Jesus está lá no poço, conversando com a mulher, ele sendo mestre dos mestres, rabi, começando, os discípulos acharam estranho. Está lá na Bíblia isso aí, irmão. Por quê? Ele estava acostumado. Só que chegou nos ouvidos, sabe, dos leprosos, desse leproso em especial, que ele era diferente. Era um homem
nunca visto. A sua voz era doce. Ele era manso e humilde de coração. Ele enfrentava oposição perversa e continuava com a sua serenidade. Mas tinha uma hora que ele também falava forte com aqueles que são seus opositores. Algumas vezes ele falou muito forte. Aí eu olhei para o outro e falei assim, eu quero falar com ele. Eu vou lá falar com ele. Correu, chegou lá, disse, perto de Jesus. Aí tive coragem e falou assim, e Jesus chegou perto dele, tocou no corpo dele. Chegar perto já era difícil demais. E tocar na lepra. Jesus podia falar assim, eu ordeno que a lepra saia agora. Não, Jesus tocou. Aí disse assim, você quer ficar limpo? Ele tocou, ele disse, aqui está. Você não conhece o judeu, não. Você não sabe nem quem eu sou. Mas eu tocou naquela creca. Ele disse, você quer ser limpo? Hein, Carlos? Eu fico imaginando aquelas mãos santas, gloriosas, que um dia eu vou ver, vou beijar, vou abraçar. Ele disse assim, você quer ser limpo? Ele disse, quero. Aí ele disse, seja limpo. E a lepra saiu instantaneamente. Ele só se aproximou, porque sabia quem era aquele homem. De ouvir falar. Ele não sabia que ele era o Salvador, mas depois ficou sabendo. Jesus se relacionou com um ladrão de impostos, o chefe dos ladrões da Receita Federal da época, Zaqueu. Zaqueu roubava. Zaqueu era baixinho, subiu no pé de sicômoro. Dizem que até tem um espinho, então ele arranhou-se um pouco, subiu baixinho e ficou observando Jesus passar. Ele disse, eu quero ver. De novo, olha outro. Eu quero ver Jesus, em cima do pé de pau. Aí quando Jesus passou, ele lá, é ele. Então a multidão, eu estou aqui baixinho, eu estou aqui nesse pé de pau. Quando Jesus passou debaixo do pé de pau, eu falei assim, Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou para a tua casa. Desça depressa, porque hoje eu vou para a sua casa. Quando chegou na sua casa, aí na casa dele, aí disseram assim, como é que esse homem entra na casa desse ladrão aí? Se fosse paraibano, esse bando de safado. Anda aqui, como é que ele vai na casa de Zaqueu? Todo mundo aqui sabe quem é Zaqueu. Os judeus odiavam Zaqueu, porque ele cobrava imposto aos judeus e dava a Roma, e roubava mais ainda. Os judeus odiavam. Aí sabe onde Jesus entrou? Na casa dele. Ô, gente, ele não crê na mudança, não. Aí Jesus chegou e disse, Zaqueu, hoje convém pousar em tua casa. Deixa eu metaforizar. Hoje eu vou estacionar os meus pés na tua casa. Aí ele recebeu. Ele já desceu do pé de pau com alegria. Aí ele falou assim, hoje veio salvação a essa casa. Hoje veio salvação a essa casa. Aquele leproso, a lepra na pele, Zaqueu, a lepra no coração. Aquele que passou a mão, disse assim, quer ser limpo, disse, Zaqueu, hoje vou passar a mão no teu coração. Porque a lepra tua não está na pele, a tua lepra está no coração. Mas hoje vem a tua casa, hoje vem a salvação à tua casa. Porque esse é filho de Abraão. Porque o filho do homem veio salvar o que se havia perdido. Aquelas mesmas mãos santas que passou naquela lepra na pele, passou na lepra do coração. Olha, irmãos, eu quero dizer que Jesus Cristo, ele se relacionou com uma mulher da cidade de Samaria. Preste atenção. Jesus se relacionou com aquela mulher para salvá-la.
Agora perceba que o relacionamento de Jesus com a mulher samaritana houve um progresso, como que uma escadinha teológica. Atenção, primeiro, ele se relacionou com aquela mulher como um judeu cansado e com sede. João 4, 3 a 9. Vamos aprender a evangelizar com Jesus? Jesus se relacionou como um judeu cansado da viagem e com sede. E disse, dá-me de beber. Ele não disse logo assim, eu sou o Messias. Não. Ele falou assim, você pode me dar água? Aí ela já ficou chocada. O senhor sendo judeu, você está pedindo a minha água, que sou mulher samaritana, os judeus não se dão com a samaritana, uma mulher não pode falar com um homem judeu, e muito mais o senhor que é um judeu falando comigo e pedindo água. E outra coisa, o senhor vai tocar no vaso que eu estou pegando. E o judeu, se tocar no vaso que eu estou pegando, diz que fica impuro. E o senhor está pedindo água, vai pegar na... Mas como é que o senhor vai tirar se o poço é fundo? Ele se relacionou com uma mulher como sendo um judeu cansado, com sede. Foi aumentando. Depois ele se relacionou com alguém incomum e sobrenatural. Segundo passo. João 4, 10, 14. Ele já se relaciona com aquela mulher com alguém que é sobrenatural. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceres o dom de Deus e quem é o que te pede, olha só, você não sabe quem é que está pedindo água, você não, sabe não. Dá-me de beber tu lhe pediria e eu te daria água viva. Versículo 14. Disse-lhe a mulher, 14, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte que jorra para a vida eterna. Ele começou como um homem judeu cansado, agora ele está se revelando como alguém sobrenatural e incomum. Porque alguém que fala que tem água para dar e a sede nunca vai, e vai matar a sede para sempre, alguém que tem água e essa água é capaz de dar vida eterna, essa pessoa é incomum, é sobrenatural. Vamos lá. Jesus agora se relaciona como um profeta. Dr. F.F. Bruce traz a palavra Taheb. Taheb significa o grande profeta da nova era. Taheb. Jesus é o nosso Taheb. O grande profeta da nossa era. F.F. Bruce. Ele agora se relaciona com a mulher. Agora, João 4, 16 e 19. Jesus se revela como profeta. Jesus mostrou toda a história dela. Que ela tinha tido quantos maridos? 5, estava com 6, e aquele não era marido dela. E mostrou, e ela disse, quando ele revelou a vida dela, ela falou assim, vejo que o Senhor é profeta. Jesus agora se relaciona com aquela mulher como Taheb, o profeta da nossa era, o supremo. Depois Jesus se relaciona para ela como mestre. João 4, 19, 24. Ela fala assim, já que o Senhor é profeta, onde é o lugar que você te adorar? É em cima do monte ou em Jerusalém? Aí ele diz assim, olha, mulher, já chegou a hora que o lugar de adorar nem lá em cima no monte, nem em Jerusalém. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Ela viu que Jesus Cristo, ele era profeta, então ela fez uma pergunta, e Jesus se revelou como mestre, mostrando que a essência da adoração, é espírito e verdade, não é local. Onde você estiver, você adora. Onde você tiver, é um culto vivo. Eu estou caminhando de manhã aqui, para lá, para cá, vitamina D nos ossos. Adorando. Falando estranho no meio da rua. Silêncio, né? Para ninguém se endoideceu, não. Calma, bem baixinho, só. Você é um culto vivo. Agora, lógico que você não pode ser um culto vivo só lá em casa, não. Você tem que vir congregar, né? Para juntar, para ser corpo. Penúltimo, Jesus se relacionou com aquela mulher como sendo o Messias. 4, 25 a 26. Jesus fala assim, eu sou o Messias que falo com você. Eu sou o Messias. O que é Messias? Enviado, ungido de Deus para salvar. E por último,
ele se revelou para aquela mulher como um quebrador de preconceito racial e religioso. Versículo 27. A mulher foi profundamente impactada com esta forma relacional de Jesus. 4:28 a 30, ela sai correndo, dando anunciando o evangelho para toda a cidade. Olha, um homem que disse minha vida, ele é o Messias. E ela ganhou a cidade para Jesus. Ela ganhou uma cidade para Jesus. Diz que a cidade correu toda para Jesus. Ganhe pelo menos um, ou uns 10. Você já ganhou uma vida para Jesus? Mas já semeou 1000? 10? Quantos você semeou? Essa semana você evangelizou? Ou só comeu batata com uma carne de charque e nada, e não evangelizou ninguém, nada? Evangelizou alguém? Eu quero concluir essa mensagem dizendo assim: precisamos aprender com Jesus esse relacionamento para alcançar pessoas para a salvação. Albert Einstein disse assim: nossa tarefa deveria aumentar nosso círculo de compaixão. Albert Einstein, o famoso físico, não é isso? Nossa tarefa deveria aumentar nosso círculo de compaixão. Se Albert Einstein diz isso, imagina Jesus, cara. Aplicando, para terminar a mensagem, como nos relacionamos com as pessoas? Com a intenção de ganhá-las para Jesus? Um coração cheio de compaixão, de forma seletiva nos relacionamentos. A compaixão oportuniza aos da margem da sociedade, aos invisíveis aos olhos dos homens comuns, uma oportunidade para ser salvo. A compaixão oportuniza aos da margem da sociedade, aos invisíveis aos olhos comuns, uma oportunidade dele ser salvo. Nos relacionamentos redentores, devemos ser simplesmente como Jesus, simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Fiquemos de pé. Desde já pode se aproximar os avisos e vamos para casa debaixo dessa mensagem. O alvo dessa mensagem, o Espírito Santo orientar que eu repetisse essa mensagem, é porque a nossa igreja, ela está em fase de crescimento e Deus quer dar crescimento. Por sinal, olha aí, a família de Miltinho está sendo missionário com a filha, está percebendo que ele está trazendo Meire também, trouxe a família, né? Se muda para cá, Arco Verde. Meire, bora arrumar para descer todo mundo para Arco Verde, tá? Desce todo mundo, tá? E papai também para Arco Verde. Então, percebe, irmãos? Vamos trabalhar, né? Tem irmãos aqui, uma irmã aqui que ela convida muitas pessoas, caminhando, ela gosta de correr, ela está correndo e está evangelizando. Que coisa linda. Vamos imitar essas pessoas? Vamos imitar Jesus? Vamos imitar Miltinho? Vamos imitar Meire? Por quê? André trouxe Pedro para Jesus, gente. E Filipe trouxe Natanael. Ó, cadê tua família? Eu orei tanto tempo pro Deise. Olha o tamanho da bênção aí. E Yolanda orava antes de mim, muitos anos, né? Eu acompanhei, eu só entrei na batalha depois. Eu orei muito para essa mulher, mas me deu trabalho na oração, Jesus. Mas bem que ela está trabalhando muito. Que deu um trabalho na oração essa mulher, que eu orei tanto com essa mulher. Verdade, para a glória de Deus, sem vaidade. Orei demais. Eu orei tanto que ela não para. Pastor, o evento é quando? O próximo, digo, tá, mulher abençoada, né? Erga a mão para os céus. Ore pela sua família. Eu vou colocar os irmãos de Holanda, que eu olhei ajoelhado para os irmãos de Holanda, né?
Eu pedi que, Senhor, queira ter misericórdia, Senhor, de Josa e do outro irmão. Ore pela sua família, traga a sua família, ore pelo seu parente, ore e convide, e a igreja vai crescer, fora os outros que não são parentes. Oremos. Deus, querido Pai, essa mensagem eu sei que tocou na alma profundamente, com louvores. Queremos sair daqui para ganhar vidas para Jesus.